Olá, irmãos, tudo bem? Então, vamos hoje para mais uma aula da nossa EBD, né? Temos mais um semestre de estudos que nós já passamos da metade, já superamos a metade dele. Então, vamos seguindo. Vamos orar, vamos iniciar com a nossa oração. Obrigada, Senhor, por esse tempo em que podemos refletir, aprender sobre a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos conduza e seja Ele sensível para também tocar o nosso coração, para sensibilizar-nos, Deus, a vivermos a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que possamos ter um coração, Senhor, maleável na Tua presença e que aprenda em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, vamos, né, a nossa aula ela é referente ao material, né, da revista Compromisso, que é a revista do adulto cristão da EBD. E hoje nós temos como título da nossa aula o desafio da unidade em Cristo, né? Primeira coisa que a gente vai pensar é o que é unidade. Quando a gente fala muito de unidade, né? Volta e meia nós falamos e queremos compreender a unidade em Cristo e eu entendo que também queremos nos esforçar para vivê-la. Então, nós temos que compreender que quando nós falamos em unidade, não é necessariamente a uniformidade, né? Elas são coisas distintas e nós vamos discutir isso um pouco hoje. E falando de unidade, a unidade ela significa algo que é único, né? Ela é um conjunto único, ela tem uma singularidade, né, como característica. Então, quando a gente pensa na palavra unidade, nós estamos falando de algo que é exclusivo, de algo que é único, tá? E os objetivos da nossa aula, né, como vocês podem ver ali na projeção, eles envolvem compreender, né, que nós temos que nos identificar como os discípulos de Jesus. E aí a gente tem que entender aquela hierarquia que existe, né? Que Jesus, nós somos desafiados, na verdade, né, a sermos como Jesus foi. Então, se somos discípulos de Cristo, nós vivemos como Cristo, tá? E o que nós temos que fazer nesse sentido? Desenvolver a unidade, né, a unidade em Cristo, tendo Jesus como a perfeição a ser buscada, né? Então, quando a gente fala de unidade, de novo, a gente está falando daquilo que é único. E único onde? Em Cristo. A unidade nossa, ela é com Jesus, tá? O nosso textual está em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem outra versão, a versão King James, que nos diz assim, né? Nesse finalzinho, a tradução diz que e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós vamos falar um pouquinho também hoje sobre maturidade, né? Como é o quanto a nossa fé ela é madura, né? O quanto somos pessoas maduras na fé e na unidade no Senhor. E nesse primeiro ponto, a gente já pode refletir o seguinte, né? Como tá ali para vocês verem. Como preservar a unidade cristã? Como preservar essa característica exclusiva, né? Como preservar essa característica única diante de Cristo, tá? Aqui provavelmente vocês vão ter várias ideias e a primeira delas que nós precisamos ponderar é a nossa comunhão com o Senhor, né? Então, não vai existir uma unidade cristã, não existe uma unidade em Cristo se nós não temos intimidade, compromisso e comunhão com esse Cristo. Não faz sentido nenhum, tá? Então, esse é o primeiro ponto, mas vocês podem pensar, né, e refletir aí na casa de vocês sobre outros pontos também importantes para essa preservação da unidade cristã. E aí, quando a gente pensa na unidade cristã, nós vamos entrar no nosso estudo propriamente dito, e foi enviado para vocês o resumo, que vocês têm o
o material, e eu penso que vocês devem ter lido Efésios 4, quando nós lemos lá Efésios 4:1, por exemplo, Paulo nos diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Andar de modo digno, mas é de modo digno, de modo coerente, de modo que seja compatível com um chamado, tá? Então, Paulo, ele está exortando sim o povo, né? Ele está exortando os irmãos daquela igreja a terem responsabilidade diante do Senhor, né? E no versículo 2 nós entendemos que responsabilidade é essa, porque ele diz assim, né? Então, vou voltar no 1 de novo para dar continuidade. De modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, esse modo digno é a nossa prática de vida mesmo, né? Esse andar, ele está relacionado, sim, com todas as coisas que nós fazemos, com todo o nosso, a gente chama de estilo de vida, né? Então, o nosso estilo de vida, ele está de acordo com Cristo, porque o desafio, né, da unidade com Cristo é o quê? É eu viver conforme Cristo viveria. É eu caminhar conforme Cristo caminharia. É eu me interessar por coisas que Cristo se interessaria ou se interessa, né? Então, nós temos que entender que nós temos que viver de acordo com os princípios do Senhor, né? Então, vamos lá, uma autoavaliação, né? Vocês podem olhar ali e pensar assim, numa escala de 1 a 10, tá? Então, vocês vão se dar notas, né? Uma autoavaliação. A minha vida condiz com o meu chamado na área pessoal, na igreja, na família, na sociedade, porque, de modo digno para com o chamado que recebestes. O chamado, nós somos chamados pelo Senhor, nós somos predestinados à salvação. E aí ele continua dizendo o quê? Com humildade, mansidão, paciência, sendo suporte em amor, né? Então, o nosso chamado envolve todas essas características nessas áreas que estão ali na frente para vocês olharem. Então, vamos pensar assim: como está o meu chamado, a minha vida de acordo com o meu chamado, com as características do versículo 2 de Efésios 4, né? Nessas áreas que estão ali. Como que eu vou pontuar para mim mesmo, né? E aí, de acordo com o que você pontuar para você, assim como eu faço para mim mesma, nós podemos colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu sinto que eu tenho êxito em tal área, né, para a vivência do meu chamado diante do Senhor. Mas em outra área eu não consigo, tem sido um desafio muito maior. Então, é um momento de orar, né, e colocar diante de Deus esse desafio que você tem de aumentar essa pontuação, né, de ter mais êxito nas áreas da sua vida. O segundo ponto, né, e agora nós vamos para Efésios 4:11. Lá em Efésios 4:11, ele descreve assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu vou ler o 12 também. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E o 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de estatura da plenitude de Cristo. Então, percebam, quando nós pensamos no desafio da unidade, nós temos que entender que a unidade, ela pode ser vivida na adversidade, tá? Conforme ali. Por quê? Na adversidade e na diversidade também, tá? Quando nós pensamos na unidade de Cristo, com Cristo, né? O que acontece? Nós temos que entender que a gente está falando de uma característica de ser exclusivo, né? Porque Jesus, ele é único e exclusivo, mas Jesus, ele se revela a diferentes pessoas. Quando nós pensamos na diversidade da Igreja do Senhor, por exemplo, nós podemos perceber que existem hoje, né,
igrejas cristãs evangélicas com características diferentes, tá? Então, nós temos as que são históricas, tradicionais, assim como nós temos as que são igrejas mais jovens, né? Mais recentes e com doutrinas e comportamentos distintos daqueles das tradicionais e mais históricas. E isso reflete a diversidade que a gente vive, né? A diversidade que existe de pessoas mesmo. Então, quando a gente pensa no primeiro momento assim, a unidade é algo exclusivo, é exclusivo. Mas é tudo igual? Não. Por quê? Porque não é uniforme. As pessoas são diferentes, consequentemente, os ajuntamentos de pessoas, os grupos de pessoas também serão diferentes. Então, nós vivemos a unidade com Cristo, mas nós não vivemos a uniformidade. E aí é um desafio muito grande, por quê? Porque a unidade com Cristo, ela envolve que nós reconheçamos, ou ela exige de nós, né, que nós reconheçamos a diversidade que existe no corpo de Cristo. Uns são mestres, outros são apóstolos, outros são profetas, outros evangelistas, outros são pastores. O que isso nos diz? Cada um tem a sua função no reino de Deus, né? E nós temos que nos respeitar e nós temos que voltar lá, né, no versículo 2 desse capítulo 4 e sermos suporte uns aos outros em amor, né? Sermos mansos, sermos pacientes em amor, porque existe uma diversidade no corpo de Cristo, tá? E muitas vezes essa diversidade ela gera momentos adversos, né? Também. E a unidade de Cristo, ela tem que prevalecer, ainda que nós tenhamos adversidades, dificuldades, né? Até mesmo de relacionamentos. O Senhor nos chama a termos maturidade na fé, né? E aí, quando a gente pensa na unidade com Cristo, nós amadurecemos também em meio à adversidade, em meio às nossas, muitas vezes, frustrações, né? Na diversidade que é a igreja, porque a igreja é um local diverso, porque as pessoas são todas diferentes. E se a gente olha, né, se a gente tem esse olhar mais macro, todas as igrejas em si, cada uma delas, cada denominação vai ter também as suas características diferentes. E nós temos que ter esse olhar de que o Senhor, ele nos permite viver a unidade de Cristo, ainda que sejamos diferentes. Mas isso não envolve os princípios de Deus, tá? A gente vai ver que os princípios do Senhor não se anulam. Não importa qual a nossa característica, os princípios não se anulam. Mas nós temos que compreender que a diversidade, ela existe, que a adversidade na igreja também vai existir e que nós, diante de Deus, se nós temos unidade com Cristo, né? Se nós somos um com Cristo, nós seremos tratados diante do Senhor para vivermos e preservarmos a nossa comunhão e também a comunhão com Deus, né? E a comunhão com os irmãos. Quando a gente pensa também na unidade, nós temos que pensar na estatura, que é a maturidade. Eu já li o versículo 13 para vocês, e aí nós temos que compreender que o Senhor nos chama a essa maturidade. E a maturidade, ela nos leva, ela tem um objetivo, que é nos levar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, vamos pensar assim, né? Aqui é uma outra autoavaliação. Nós temos que nos avaliar, nós temos que compreender como que nós estamos diante de Deus em relação à unidade. Eu tenho maturidade na fé? Sim ou não? Né? Por exemplo, vamos pensar na questão da diversidade na igreja, né? Sabe aquelas características de não suportar as outras pessoas ou o que as outras pessoas fazem? Isso é imaturidade, né? É diferente de a gente presenciar, por exemplo, uma situação de pecado de alguém, aí é uma outra história, aí entra a questão da exortação. Existe, né? Deus, o Senhor deixou registrado para nós qual deve ser o nosso procedimento quando a gente percebe a situação de pecado, né? Seja num irmão, seja numa liderança, enfim. Mas quando eu não suporto
a própria diversidade na igreja, vamos dizer, né, dessa maneira, porque é o nosso tema, eu sou imaturo, tá? Então, nós temos que entender, eu tenho maturidade na fé, eu oro por aquela situação, ou eu literalmente faço bico, né, para aquela situação. Nós temos que compreender isso. Segundo ponto, eu estou crescendo no conhecimento de Deus, porque assim, eu vou usar agora de exemplo, né, essa situação de pandemia que a gente está vivendo. Nesse momento em que está tudo um pouco mais restrito, os relacionamentos de um modo geral, as interações, né, pessoais, elas estão restritas. Mas e nesse momento eu estou crescendo no conhecimento de Deus ou não? Porque se eu estou crescendo, eu estou tendo uma vida espiritual crescente, eu estou amadurecendo. Do contrário, eu estou parado, eu estou estagnado, isso é um perigo, né? O terceiro ponto para a nossa autoavaliação. Eu busco desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Nós temos que entender que a nossa unidade da fé, a nossa unidade com Deus, ela tem um objetivo, né? E eu vou voltar lá no versículo 1, porque o versículo 1 ele nos chama, ele nos mostra que nós temos um chamado e que nós temos uma resposta com características, né? Que é com humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor. Essas características de humildade, mansidão, paciência, suporte em amor são de Jesus. Então, não é porque nós somos bons, não, porque a Bíblia nos fala em vários momentos, né? Que não existe uma pessoa boa sequer, todos pecaram e se desviaram. Mas agora, quando eu busco ao Senhor e busco desenvolver a unidade da fé com Cristo, tendo Jesus como alvo, aí sim existe um padrão de perfeição a ser buscado e a ser alcançado. Mas esse padrão é diante do Senhor e é com Jesus. Não é nas nossas obras e nem no nosso achismo, né? É na presença do Senhor. Então, façam também essa autoavaliação, né? Essa tabela aqui, ela nos faz compreender se eu tenho realmente crescido na fé, né? Na minha vida espiritual ou não, ou eu tô parado. De novo, se eu tô parado, eu preciso orar a Deus e falar, Senhor, eu não tenho conseguido, eu preciso que o Espírito Santo me ajude a prosseguir, me ajude a ter êxito em buscar ao Senhor e não em viver dessa maneira estagnada, né, sem desenvolver um conhecimento maior de Cristo. Quando a gente pensa nessa questão do compromisso e pensa nessa questão do relacionamento, da comunhão, nós temos que ter alguns cuidados, né? E é por isso que aqui o autor nos chama um alerta. Quando a gente tem um compromisso, né, com as nossas doutrinas, nós temos que entender que nós temos um compromisso com os ensinos do Senhor. Porque a doutrina de uma igreja, ela precisa refletir aquilo que está na palavra de Deus, né? Não existe doutrina de homens que nós devamos seguir, mas nós temos os princípios e as doutrinas de Cristo já registradas na Bíblia. Nós não precisamos criar, né, outras coisas. Então, quando a gente assume um compromisso com o Senhor e nós congregamos em uma igreja que serve ao Senhor com temor, né, com dedicação, com zelo, buscando aquilo que está na palavra, consequentemente, nós temos um compromisso, sim, com as doutrinas da igreja, tá? Então, nós temos que entender se essas doutrinas, elas representam os ensinamentos de Cristo, né? Aí entra a nossa maturidade de saber discernir, né? Lembrem que a palavra nos exorta a aprendermos a discernir não só o bem, mas também o mal. Então, nós temos um compromisso com essa igreja, né? É o que nós fazemos agora. Nós temos um compromisso com a nossa congregação, por quê? Porque nós entendemos que as doutrinas dessa congregação, né, que é representado na primeira Igreja Batista de Porto União, elas são doutrinas que estão de acordo com os ensinos do Senhor. Logo, eu tenho um compromisso sim com a Igreja do Senhor, né? Uma outra coisa, né, um segundo alerta que o irmão traz ali, que o autor traz, é quando são ensinadas doutrinas que não se fundamentam na fé.
O não fundamentar-se na fé, o não se fundamentar na fé é não se fundamentar na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? De novo. Então, qualquer ensino que foge disso, nós temos que fugir do ensino, né? Porque ele é um ensino enganoso. E o terceiro ponto, muitas vezes nós nos irmanamos, né? Eu achei até interessante esse termo que o irmão colocou aqui. Nós nos irmanamos porque a pessoa, ela declara Jesus, né? Ela declara que crê em Cristo. Mas aí nós não colocamos em prova, né? Em saber qual a sua doutrina, qual é a sua visão de reino, qual o seu entendimento da palavra do Senhor. E isso para frente pode trazer alguns problemas, né? Porque muitas vezes a doutrina ou o ensino, ele foi repassado de uma maneira que não condiz 100% com aquilo que está na palavra de Deus. Então, nós temos que ter um certo cuidado, uma certa cautela, né? Nessa questão também. Quando a gente pensa em algo, agora, né, um momento de reflexão, quando a gente pensa em algo que está impedindo o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, o que a gente vai fazer? Aquilo que eu falei ali na tabela ali atrás da autoavaliação, né? O que eu vou fazer? Se tem algo que me impede. Então, por exemplo, se a televisão me impede de buscar o Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou desligar a TV, eu vou buscar o Senhor. Então, a primeira coisa, gente, é tomar uma decisão diante de Deus, né? Eu sempre digo assim, o Senhor, ele quer que a gente dê um passo na direção dele. E ele dá 10 na nossa direção, e ele nos toma nos braços, e ele resolve as nossas situações, ele nos ajuda a resolver, né? Então, se tem algo prejudicando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar uma decisão. Senhor, eu quero ter mais comunhão com o Senhor, né? Da mesma maneira, o que a gente pode fazer para promover a maturidade cristã na igreja, né? Então, por exemplo, como que a gente vai promover a maturidade cristã na igreja? É literalmente vivendo esse chamado, né? Com essas características que o Senhor nos chamou a ter. É promover a igreja, é garantir que aquilo que é uma sã doutrina, né, um ensinamento sadio, ele seja propagado, ele seja levado a outras pessoas. Essa é uma maneira. Talvez você pense em outras formas aí na sua casa, e é ótimo, né? Essa é a diversidade, nós pensamos de formas criativas e diferentes, mas essas formas criativas e diferentes precisam estar pautadas na palavra do Senhor, na doutrina do Senhor, tá? Quando a gente pensa em unidade também, então agora nós vamos lá para o versículo 17 desse capítulo 4, que diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui na projeção vocês estão vendo que a versão é outra versão, né? A minha versão é da King James e a versão da projeção que está no estudo ali é a revista Almeida atualizada. Mas, de qualquer maneira, o que muda ali é na vaidade, né? Ali vocês têm na vaidade da sua mente, e eu li para vocês que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, é óbvio que são sinônimos, né? Mas, o que ele está exortando a esse povo? Que existe uma forma de se relacionar com Deus e com os homens. Nós éramos do mundo, não somos mais. Isso é um imperativo. Não andeis. Não tem meio termo. Não existe meio termo, tá? É como no Salmo 1, né? Lá o Salmo 1 tem a descrição da roda dos escarnecedores, né? Então nós não temos que nos assentar na roda dos escarnecedores. Assim como aqui Paulo está dizendo, né? Efésios 4, não andeis mais. Vocês andavam lá antes, ok, tudo bem. Agora não anda mais? É imperativo, tá? Então não tem meio termo, gente. E na vaidade da sua mente ou na inutilidade dos seus pensamentos, é nos seus próprios pensamentos. Então percebam que muitas vezes a nossa razão, o nosso pensamento, aquilo que a gente valoriza muito, né, não é nada.
Tá? Não é nada, ele não representa. Diante da grandeza do Senhor, muitas vezes é a inutilidade dos pensamentos. Por quê? Porque muitas e muitas vezes eu quero justificar com os meus pensamentos, com o meu raciocínio, eu quero justificar inclusive meu próprio pecado. Então é nesse sentido que Paulo está exortando, né, esse povo. Porque ele diz assim no versículo 18: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Então, por que a gente não tem que andar no caminho dos outros ou no pensamento dos outros, né? Porque muitas vezes as outras pessoas, elas estão sim nas trevas. O que é embrutecimento do seu coração? O coração tem endurecido, a pessoa não vê nada em relação ao próximo, ela só pensa nela, tá com o coração duro, né? Então nós, o que ele está exortando? Que nós não temos que ir no embalo dessas pessoas, nós não temos que andar como essas pessoas, porque elas vivem nas trevas. E se nós andamos com Cristo, primeira coisa, o nosso coração não é embrutecido coisa nenhuma. Nós temos o que? Misericórdia no nosso coração. Então são aspectos, características completamente distintas. Nós temos que ter esse cuidado, sim, porque a unidade, ela promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Se nós não temos ética no nosso relacionamento com Deus e com os homens, nós temos que questionar o quanto nós conhecemos ao Senhor. E nós temos que dobrar os nossos joelhos e clamar para que o Senhor nos ensine a viver de uma maneira que reflita o caráter de Cristo na nossa vida. Aqui é uma reflexão, né, que nós temos que entender que nós rompemos com o passado. Por isso é o que eu já bati bastante na tecla na projeção anterior, né? A gente já não vive mais como vivia antes. Nós não somos das trevas. Então, nós não temos que agir com o coração embrutecido, uma vez que Deus já quebrantou o nosso coração, tá? E aqui nós temos alguns desafios, né? O desafio da semana, eu costumo dizer, o desafio da unidade em Cristo, o desafio da unidade, né, de andar com o Senhor. E nós temos que escolher um dos desafios desse estudo, né? Então, o que nós vimos aqui? Eu vou até voltar um pouco. Viver com ética nos relacionamentos é um desafio, né? Promover a maturidade cristã é outro desafio. O outro desafio é compreender que a unidade, ela está na diversidade e na adversidade que muitas vezes essa diversidade nos traz. É outro desafio. E o desafio está no fato de um andar digno diante do Senhor, né? Então, o recomendado, e eu sugiro que vocês orem, coloquem os desafios diante do Senhor. E, Senhor, qual desafio o Senhor quer que eu aplique na minha vida e aí na igreja? Porque aqui, muitas vezes, a gente, como eu sempre falo, a gente gosta de dar pitaco em como aplicar na igreja, mas nós temos que entender que a igreja, ela é uma extensão da nossa casa, da nossa vida, né? Então, o desafio que você pensa, que você pensar, por exemplo, que seria interessante para promover na igreja, na unidade em Cristo, primeiro lugar que nós vamos exercitar esse desafio é na nossa casa e na nossa vida. Tá? Então, que vocês possam colocar isso em prática. Temos que entender que os ensinos do Senhor, sejam eles na palavra, seja em forma de devocional, seja em forma de aula, né? Seja, né, na pregação do pastor, seja como for, eles são ensinos que nós temos que colocar no nosso viver diário, na nossa prática de vida. Eles não são teoria, eles não são mera literatura, eles são para transformação do nosso caráter diante do Senhor, tá? Então, nós queremos que vocês fiquem bem, né? Fiquem em paz, Deus abençoe e que o Senhor possa ministrar no seu coração esse ensino da palavra do Senhor e que no seu tempo, né, a gente possa voltar a congregar e a ter esse tempo de aprendizagem, de reflexões juntos no templo outra vez, tá? Um abraço.